Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Esta semana multiplicámo-nos e, na verdade, somos 6 mulheres jovens a fazer a Lei da Paridade. Embora, sendo honestas, as nossas convidadas sejam bastante mais jovens do que nós. Damos assim as boas-vindas à Maria e à Helena. 3 jovens interessadas em política que se voluntariaram, e muito obrigada, para vir à Lei da Paridade celebrar connosco o Dia da Criança. Olá! Olá! Obrigada por terem aceito o nosso convite para celebrar o Dia da Criança. Estamos muito contentes. Sim, embora obviamente vocês não são crianças, não é? São Isto é 3 cena, jovens. Isto é a cena dos jovens irem até aos 35 anos e de repente as crianças vão até aos tipo o quê? 25? 25, sim. Yeah. Eu sou um bocadinho criança às vezes. Ainda. Eu Sim, sou super. Pois são. E nós vimos aqui. Ela é a mais adulta de nós as 3, eu acho. E a mais nova. É a nossa CFO. Porque nós somos tipo adultas bronze e ela é tipo uma adulta já tipo premium. Sabem que nós. É verdade. Eu, por exemplo, lá está. Eu às vezes a Adriana tem que me lembrar de pagar o IVA. Sim. Exato. A Adriana lembra-me destas coisas. Mas as origens do Dia Internacional da Criança, só para dar aqui um contexto ao nosso episódio, variam. Desde o final do século XIX que surgiram iniciativas para celebrar este dia e para chamar a atenção para o bem-estar e para os direitos das crianças. No entanto, esta preocupação acentua-se, quer seja no mundo do Bloco de Leste, quer no mundo capitalista, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial. E em 1959, a ONU adota uma Declaração dos Direitos da Criança. E alguns dos pontos mais importantes são, por exemplo, o direito a crescer e a desenvolver-se sem fome, sem frio e com cuidados dignos de saúde, o direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de conflito ou de catástrofe, o direito a não ser explorada, evitando assim o flagelo multissecular continuado do trabalho infantil. E se muitas destas coisas hoje nos parecem óbvias em Portugal, a verdade é que continuam a ser reivindicações muito importantes e que nós subscrevemos em muitas partes do mundo. Por exemplo, na DRC, hoje em dia, há dezenas de milhares de crianças até de 7 anos, que trabalham nas minas de cobalto para fazer as baterias dos nossos iPhones e computadores, sem segurança, a ganhar menos de $1 por dia. Ou, por exemplo, na Palestina, como nós já chamámos a atenção várias vezes, estima-se que cerca de 22 mil crianças tenham sido mortas desde outubro de 2023 pelo Estado de Israel, quer seja por bombardeamentos, pela fome, pela sede, pelas doenças ou pela destruição de hospitais, havendo imagens muito horríveis de bebés que morreram por ação do Estado israelita. Mas neste nosso Dia da Criança, regressando aqui à nossa conversa, vamos começar por convocar... A Maria às vezes convoca uma bola de cristal, mas desta vez eu vou convocar uma máquina do tempo. E vou pedir à Maria e à Adriana que imaginem que agora de repente entrávamos as 6 numa máquina do tempo e que iríamos parar a um momento da vossa infância. E começo contigo, Adriana. Se de repente viajássemos até à tua infância, o que veríamos e o que veríamos da semente do interesse pelo que tu fazes agora? Bom, provavelmente iam ver-me descalça na terra a ler, que era uma coisa que eu normalmente fazia na minha aldeia, com os pés enterrados? Sim. E depois cantava às meninas da Ribeira do Sado. A minha avó cantava labram a terra com as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado são como as ovelhas. Por carrapatos atrás das orelhas. Porque ela dizia-me que eu, enfim, andava sempre descalça e só a única coisa que eu queria fazer era ler ou jogar à bola e portanto era literalmente... Ou jogar rugby, portanto era literalmente rural. E estariam comigo então na minha aldeia, a única mulher da minha família que se perspectivava que fosse ter educação superior, a ler provavelmente ou a fazer macacadas gerais com os meus primos e com o meu irmão. E tu, Maria, o que é que íamos ver se viajássemos até um momento aleatório da tua infância, assim paradigmático da tua infância? E onde é que estava a semente da pessoa que tu és agora? Eu acho que vocês vão perceber isto. Eu tinha uma pancada gigante por 2 personagens. Eu não gostava das princesas da Disney. Eu gostava da Mulan e gostava do Tarzan. E eu queria bué ser o Tarzan. Então, tipo, a minha mãe uma vez apanhou-me
na sala de estar e eu estava tipo de cuecas, óbvio, porque era o Tarzan, e tinha posto lianas em todo o lado e estava a tentar tipo balançar-me nas lianas, que é perigosíssimo. Adorava fazer isso porque, e na verdade, a semente, e também gostava de fingir de Mulan e partia a cabeça a fingir que era a Mulan, porque era tipo. Ok. E a verdade é que a história da Mulan era super importante para mim, sem eu perceber porquê. E agora, em retrospectiva, acho que é evidente. Para quem não sabe, para quem vive debaixo de uma fucking pedra, quem não sabe o que é a Mulan foi para a guerra para substituir o pai e teve que fingir que era um rapaz para conseguir entrar na guerra. E depois percebe-se que ela é uma mulher, mas ela consegue fazer tudo como os homens conseguem, e eu gostava muito disso. Eu acho que isso me marcou imenso desde miúda. E tu, Léo? Eu sinto que fui sempre tipo uma croma. Provavelmente estava a estudar em casa. Não, mas estamos a falar tipo infância pequenina. Infância pequenina. Olha, eu gostava muito de ler, de fazer desenhos. Também eu. Eu odiava desenhar. E acho que sempre fui um bocadinho tipo totó, mas sempre tive um bocado de mau feitio. Tipo... A sério? Esperas que respondam na voz dos pais? E andava sempre, e acho que isso é uma coisa muito definidora da minha infância, com o meu pai e com a minha mãe em aulas, eles são os dois historiadores, em coisas políticas com o meu pai, e acho que não me lembro de mim própria sem ser de esquerda. E acho que isso é uma coisa. Sendo que eu achava a um certo ponto, quando era mesmo pequenina, que fascistas eram monstros, tipo, literalmente. Pela forma como eu ouvia falar. Isso é o livro do Filipe Melo, que é Os Vampiros, que os fascistas são monstros. Eu achava a mesma coisa sobre fascistas também, mas sobre comunistas. O meu pai dizia que os comunistas comiam crianças ao pequeno almoço. Porque é que achas a brincar. que eu as convidei para aqui? Não, vou almoçar. Mas era. Exato. Antes de passar para as nossas convidadas fabulosas, só dizer-vos que o meu avô, quando eu não comia a sopa, dizia: come tudo, senão vem o hotel e vai-te levar para o campo pequeno. E eu achava que era uma cena, que era real. Se viesse o hotel, eu sinto que eu e ele íamos ter um momento bué fixe, portanto. Eu não vou comentar isso, vamos aqui. E agora vamos propor também às nossas convidadas que entrem na máquina do tempo, mas antes disso, que nos digam quem são, e se calhar começo com a Maria 1, que está aqui à minha esquerda. Mas a outra é Maria Inês, ou gostas mais de Maria? Tanto faz. Então vamos Maria e Maria Inês. Vamos começar aqui pela Maria, para nos dizeres muito rapidamente quem és e porque é que querias vir à Lei da Paridade de estar aqui hoje, e depois que ponhas um pezinho na máquina do tempo para nos dizeres onde é que gostavas de estar daqui a 10 anos, que é a nossa diferença de idade. Ups, assim, de repente temos 10 anos de diferença de pessoas com 17 anos. Ai, que horror! Para com isso. Maria, conta-nos sobre ti. Ok, olá, eu sou a Maria, tenho 17 anos. Eu queria muito vir porque eu já ouço este podcast há algum tempo e eu sempre que ouço aprendo imenso e gosto sempre de... Gostava de dar a minha opinião muitas vezes quando vocês falam. E não sei, eu gosto muito de vocês, admiro-vos muito. E pronto. E com quem é que concordas mais? Conta lá. É com a Leonor, é contigo. Epá, imagina, Shocker. tu estás. Olha, Leonor, sou eu que vou mandar para o campo pequeno. Mas sim, conta-nos. Daqui a 10 anos, não sei, eu gostava muito de seguir por este caminho da política e gostava muito de me ver a falar na televisão, na SIC Notícias, por exemplo, que eu gosto muito de ver. Com alguma de vocês, por exemplo, não sei. Não sei quem será, se calhar devias te identificar mais com ela politicamente. Não vai acontecer. A Maria disse que queria ir para a FCSH, ela não se vai identificar mais politicamente contigo. Pois, acho que é um bocadinho difícil, mas nunca se sabe, daqui a 10 anos ainda falta muito. E não sei, gostava de, sobre o mundo em geral, gostava de ver um mundo um bocadinho diferente daqui a 10 anos. Preferivelmente com uma redução do aumento da extrema-direita. E pronto. E tu, Maria Inês? Olá, eu sou Maria, tenho 17 anos, sou de Alcobaça e sou acima de tudo ativista pelos direitos humanos. Sou vice-presidente do Girl Up em Portugal e participo de equipas da Amnistia. Daqui a 10 anos... eu não me vejo daqui a 10 anos com o mundo em que estamos agora. Espero encontrar um mundo melhor e espero lutar por ele até lá. Mas não consigo prever o que é que vou fazer daqui a 10 anos. Espero só que tenha feito o meu máximo para que outras mulheres tenham as oportunidades que eu tive e que tenham mais e que possa quase pavimentar esta estrada, tal como vocês estão a fazer agora.
Com quem é que me Isso identifico? é muito fofito. É muito fofinho. Eu agora sei, eu fiquei sei. com. Desculpa, continua, Faz não mal, queria faz mal. interromper-te. Com quem é que me identifico mais? Com a Leonor, 100%. Olha, é assim. 100%. Helena, tu vê lá o que vais fazer. 2 em 3. É assim, não Olha. quero dizer nada. Olha, estou só a dizer. Eia, não, ok, vai. Oh, mas é claro que sim. Queres chafar a coisa ou não? Helena, vai. Olá, eu sou a Helena, tenho 17 anos e estou a estudar cinema e vídeo, a acabar o secundário. Eu gosto muito de cinema e de ler, e é praticamente tudo o que eu faço. Ir a concertos, quer seja em Portugal, quer seja fora. Eu, daqui a 10 anos, gostava de ser jornalista, mas também continuar a fazer filmes. Portanto, gostava de fazer os meus próprios filmes, mas também gostava de dar a minha opinião sobre os filmes dos outros e passar a palavra. Sim. É muito incrível. Eu gosto muito deste podcast há muito tempo. Acho que é isso. E com quem é que te identificas mais? Olha, agora não te sintas. Com a Maria. Sou sempre Sorry. órfã. É sempre assim. Sabes que Sou sempre não podes ser uma mulher de centro-direita em Portugal, que já não existe o centro-direita, amor. Não é isso que as estatísticas estão a dizer neste momento. Mas infelizmente. Pronto, não vamos, Marcos Mendes. não vamos deixar a Adriana triste, não queremos fazer isso. Mas podemos fazer a máquina do tempo para elas agora outra vez, tipo também? Tipo, agora recua em 10 anos. Ok, então recuando Quero 10 saber. anos. Calma, você há 10 anos tinham tipo 7 anos. Por isso é que eu estou a dizer, 10 anos. Mas eu só quero dizer uma coisa: vocês daqui a 10 anos vão continuar a ser jovens, ok? Sim, malta. Isto é um Pá, bocado. sabem que eu agora estou um bocado a entrar na idade em que, quando há pessoas. Vocês acho que não nos fizeram isso, nós já tínhamos conhecido 2 de vocês e nunca me trataram por você. Mas há algumas pessoas que me tratam por você e eu fico mesmo tipo. Eu também, eu fico. Não, eu Eu pensei morro nisso. por dentro. Eu pensei Ah, nisso. pensaste? Pensei e fiquei, calma, acho que ela não ia querer. Okay, Não. Olha, brava em. Ainda bem, sim, Por favor, fizeste bem. epá, não. Ainda por cima, porque em Portugal há um problema mesmo muito grande que as pessoas tratam por. Eu tento sempre tratar as pessoas por tu, a não ser que sejam pessoas que tu Sim, percebes tipo- mesmo que nem faz sentido e são muito mais velhas, de uma geração muito, muito acima. Tipo, não vou tratar, não trataria o Otelo por tu. Porque ele está morto. Não, exato, Só exato. se fosse uma sessão espírita. Eu também não tratava por tu, sabes? Eu acho que ele se passava. apesar Não, eu de- acho que o devias tratar por tipo tu e tinhas de estar sempre a dizer pá. Yeah, mas se eu lhe bué- dissesse camarada, acho que ele levava-me com ele. tipo, Camarada é espírito. uma ótima palavra porque substitui tudo. Eu sei, amor, mas eu Exato, acho que eu não posso isso. dizer camarada. Eu já tive um passe para o camarada de algumas pessoas, tipo, mas acho que tu nunca me deste o passe. Não, Isto é- não, Eu não tenho passo com a minha família, eu não Pois, posso é chamar isso. camarada ao meu avô. É Não. isso, Eles olha, tratam-se não por pode. camarada, mas eu não posso. Estão a ver, olha, vocês as duas se identificam mais com aquele lado ali da mesa. Tem que ver que é muito exclusivo, tipo, é muito exclusivo. É só por isso. Podes é só parar de porque tentar querem- desviar as jovens mulheres daquilo em que elas acreditam. Por favor, não, mas vamos. Contem-nos mais sobre vocês. Sim, Maria- Maria há 12 anos. O que é 12 que, anos? Há 12 Yeah. anos, O que é que- 5. o que é que foi a primeira coisa que para ti, não é preciso ser 12, pode ser 10 se quiseres, qual foi assim a primeira coisa para ti que te fez acordar o teu interesse pela política? A minha mãe sempre foi muito feminista e sempre mostrou muitos livros e filmes sobre isso, e por isso sempre tive interesse nessas causas mais sociais. E quando comecei a perceber-me também de que existiam pessoas LGBTs e questões raciais, sempre tive muito interesse nisso e sempre fui muito ativista, mesmo desde pequenina, desde que comecei a perceber disso. Mas política em si demorou mais um bocadinho a crescer em mim. Eu antes achava uma seca, não percebia o interesse, achava mesmo, odiava o dia das eleições, só gostava porque na televisão tinha muitas cores. Mas odiava porque eu não podia ver a televisão que eu queria, não podia ver as minhas séries. Os teus pais obrigavam-te a ver as Exato. eleições, sim. E ao jantar falavam e eu não percebia nada. Mas depois tive uma professora de filosofia excelente e apaixonei-me mesmo pela disciplina e comecei a questionar muito mais sobre as coisas e a ter muito mais interesse e apaixonei-me por política. E hoje em dia não percebo como é que não gostava. Sinto que perdi imenso tempo por não gostar e hoje em dia é mesmo uma das minhas paixões. E boa, e vais compensar o teu tempo de certeza. E já agora não perdeste assim tanto tempo, tipo, tens 17 Não anos. perdeste tempo, ponto. Tu tens 17 anos. Tipo. Yeah, e tipo, ver séries também é importante. Eu gostava bué de ver Winx quando era pequenina. É sério, isso é super. Por acaso, olha, eu nunca gostei. Tu és geração Winx?
Nós somos geração Wings. Eu vi WWE, não. Eu não gostava, eu via super WWE. Eu vi os Power Rangers. Tu és uma pessoa em termos de identidade de género que causa bué confusões, sabes? Sim, eu vi WWE, adorava o Batista e adorava Randy Orton. E também eu adorava o Batista. Adorava Batista e Randy havia Orton. um que... Isso é uma coisa de mulheres que gostam de mulheres, porque aqui não chegou. Olha, eu desculpa, Não. sim, curtia bué e de Power Rangers. Também curtia White Power Rangers. Sabem que eu no... Óbvio qual é que eu era. Eras não é? o cor-de-rosa. Claro. Eu era o vermelho. Claro. Sabem que eu na minha escola quis obrigar as pessoas a deixarem de ver WWE porque dizia que era super violento. Eu já tinha esta pulsão autoritária desde pequena. Sim, claramente. A Leonor nos grupos de anos, tipo, para convidar para jantares e não sei o quê, ela não deixa nunca ninguém falar. Tipo, só a administradora é que fala. Só ela. Senão vão encher o meu grupo de stickers e depois perde-se o sítio e a hora e depois a Maria não sabe. Afixas a mensagem. Exatamente, Olha, obrigada. fixas a mensagem. Estás a ver? Mas, Helena, e tu, se recuasses 12 anos? Eu sei que conheço a política há muito tempo, porque, pronto, a minha família é super obcecada e todos os jantares com os meus tios, os meus avós, sempre foi muito a falar sobre política. E também cresci a ir às coisas do meu pai, em que via o meu pai a falar. Meu pai é jornalista. Sim, e via o meu pai na televisão e a falar sobre política internacional, portanto eu sempre tive essa noção do que é que se passa no mundo e o que é que se passa lá fora e os outros países todos, não só tipo, dentro de Portugal, tipo, sempre tive uma visão muito geral. E acho que foi assim que o meu interesse foi progredindo e foi, pronto, até onde estou agora, que gosto imenso de ouvir e de discutir e de falar sobre isso. Maria Inês, também foi dos teus pais? Não. Não mesmo. Meu pai trabalha na eletricidade e a minha mãe é operária fabril. Eu sinto que começou... Eu quis ser astrofísica até aos 15 anos. E era a paixão da minha vida e todos os fins de semana eram dedicados a isso. Eu tinha um outro amigo que também queria ser astrofísico e quando me perguntava o que é que eu queria dizer, o que é que eu queria fazer quando fosse mais velho, eu dizia sempre que queria ser cosmóloga. E toda a gente me dizia, mas vais enlouquecer, isso não é para ti, deixa-te disso, isso é só para as pessoas que são loucas, blá blá blá. Pronto. E para os meus amigos eram sempre, não, fazes muito bem, és um rapaz inteligente, blá blá blá. E eu comecei a chatear-me com essas pessoas e dizer, não, agora é que eu vou provar que estão todos errados. E comecei a discutir sobre política e comecei a entender um bocadinho mais sobre o meu papel na sociedade e sobre aquilo que eu poderia ou não vir a fazer. E quando diziam que não, eu lutava com mais força e dizia, agora é que sim. Uma pequena ativista em E agora já não queres ser cosmóloga? Não. Então okay. Mudaste de opinião e gostavas não, agora sim, adoro cosmologia, mas não é como que vejo a fazer. Claro, e olha, vais super a tempo. Eu achava que ia ser médica desde sempre. Bem, não estás assim tão longe disso. Sim, mas repara, eu enverdei pelo lado oposto do clínico, não é? Eu achava que ia ser uma clínica e que nem sequer queria ser cirurgiã, porque os cirurgiãos eram todos muito elitistas e eu queria era trabalhar com as pessoas todos os dias e queria ser clínica. Fui para políticas públicas, portanto não podia ser mais dentro da área mais desviado, portanto tens uma... Tu agora queres fazer o quê, Maria Inês? Acho que diplomacia. Diplomacia? Sim. Muito giro. É muito fixe. Muito eu fixe. já quis, mas eu ia só começar guerras à toa. Não ias ser, não, tu ias ser só pela paz. Ela ia fazer um revival do URSS. Imagina, Jugoslávia. Exatamente. Imagina, olha, mas é mesmo. Elas ouvem o programa. Tito ao poder. A Leonor pequenininha. Mas olha, já agora vir esta pergunta de volta para vocês as duas, o que é que foi para vocês, e começo com a Maria, assim, o ponto que vos fez começar a interessarem-se por política? Opa, foram duas coisas. Uma delas eu já contei várias vezes e depois tipo, eu sinto sempre ridícula, mas é que eu escrevi uma carta ao Durão Barroso porque achei que devia. Tipo ridícula mesmo, do género. E se fosse o senhor, proibia os sacos de plástico. Pronto, me chateava os sacos de plástico no Pingo Doce. Mas houve uma coisa mesmo importante que foi na minha escola, no primeiro ciclo, havia uma funcionária que se foi de baixa porque estava com, acho que partiu o braço, assim, uma coisa. E houve uma senhora que foi lá substituí-la durante uns meses e ela entretanto ficou, teve um diagnóstico de cancro da mama e ela ia ficar só ali 6 ou 7 meses e depois ia outra vez para o desemprego e isso ia dificultar muito o tratamento dela e o acesso ao tratamento, e aquilo bateu-me tanto e eu gostava tanto dela
que organizei tipo um abaixo-assinado do meu ano. Nós estávamos tipo no 3º ou no 4º ano, e depois tipo escapuli-me das aulas e fui lá com o abaixo-assinado ao diretor da escola, mesmo ao diretor pedagógico. Foi amoroso porque me recebeu, porque eu não sabia na minha cabeça que tu tinhas que marcar reuniões, ainda bem que não sei, tipo, e eu apareci lá do género, espontaneamente, do género, eu quero falar consigo. Ele estava numa reunião tipo, provavelmente importantíssima, ele lembra-se disto, que eu falei com ele recentemente sobre isso, e ele foi muito querido porque ouviu, depois deu-me um repousado e manteve a funcionária que estava lá em substituição, e ela ficou lá e ficou bem, está saudável, e foi uma coisa muito, ou seja, isso irritou-me muito na altura, que ela fosse ficar sem segurança nenhuma, e eu acho que foi muito isso que me, a parte com a cena dos sacos de plástico. Pronto, sim. Mas agora andas de carro para todo lado. A tua preocupação ambiental ficou na primária. Porque nós no outro dia tivemos a falar de mobilidade em Lisboa, e tu concordas que a mobilidade em Lisboa é uma grande bip. Onde a Maria vive, não é? Maria. Se eu pudesse Maria tipo... não, Adriana. Maria Adriana, não chamamos assim. Mas eu gosto muito, mas o meu carro, sabes que o meu carro não é um carro, o meu carro é tipo uma pequena moto. Ela acha porque é um smart que ela pode. É uma pequena moto. Está bem. E tu, Adriana Filipa, na tua aldeia de Souzelas, qual foi o ponto de viragem para tu te começares a interessar por política? Ou os pontos? Ainda bem que fizeste essa pergunta, Leonor. Acertei no nome da tua aldeia, porque às vezes chamo Sotelo, não sei porquê. Chamas Vizela às vezes. Não, isso ou sou Vozela. eu. Isso sou eu. Vuvuzela. Vuvuzela, Coreia do Norte. Venezuela. Vuvuzela, Coreia do Norte. Eu acho que sempre tive, não é? Porque eu já falei disso várias vezes. A minha família inteira é comunista e foram ativistas sindicalistas, e portanto política no conceito de nós acharmos sempre que aquelas pessoas que dizem eu não discuto política, é um conceito altamente elitista e classista, porque política é a nossa vida, e portanto tu conseguires passar a tua vida ao lado de como está o estado do país, como é que políticas públicas afetam a vida das pessoas, é um bocadinho um posicionamento muito privilegiado. E então a minha mesa de almoço e de jantar foi sempre assim. Nós nunca tivemos mesa dos miúdos e mesa dos graúdos, tínhamos sempre mesa, e desde pequena que me lembro de pessoas mais velhas estarem a falar sobre um tópico e eu ter opiniões e nunca ninguém me dizer está lá caladinha porque, enfim, és uma miúda. Não, eu tinha opiniões e fazia sentido que eu as dissesse. Mas assim, o grande momento, acho eu, que me fez envolver comentário político e tudo mais, foi a política pública mais falhada que eu já vi nos últimos tempos e que teve um impacto direto na vida das pessoas. Que é nos contratos de associação. Concordo, Adriana, estou contigo. É ou não, até tipo ver como é que eles tiveram o mesmo impacto na vida das pessoas. Eu percebo que havia imensos abusos no centro de Lisboa e do Porto, e quem acabava por utilizá-los eram pessoas que na verdade não precisavam, mas os contratos de associação em zonas especialmente rurais eram feitos para suprir muitas falhas que não existia de rede pública. E o que se passou foi que o contrato de associação que permitiu ao meu pai ter escola, e que a maioria dos membros da minha família após essa geração andaram, quando eu entrei na faculdade, um bocadinho antes, aliás, de entrar na faculdade, e quando o meu irmão estava na idade escolar, foi fechado, não é? Foram fechados os contratos de associação de forma unilateral, sem qualquer tipo de previsibilidade para as comunidades. Aquele contrato de associação em concreto, por acaso, era servido e servia na maioria filhos de operários da Simpor de Souzelas, e fechou-se antes de existir rede de transportes públicos até à escola pública mais próxima. Então eu vi como é que um governo, não é? Como é que uma política pública de um governo podia mudar de forma transversal e muito impactante a vida das pessoas, porque o carro da minha mãe para ir levar o meu irmão à escola começou a ir cheio, mas muitas pessoas na aldeia não tinham carro, e muitas pessoas nas aldeias circundantes não tinham possibilidade de ter carro. Ainda era muito uma realidade lá crianças viverem com os avós porque os pais estão imigrados a trabalhar, e portanto pessoas idosas, reformadas e obviamente não guiam, não tinham possibilidade de ir levar os filhos à escola, e eu via miúdos às 6:30 da manhã andarem no meio do mato para chegarem ao sítio onde aí poderiam apanhar uma caminhoneta que só passava 2 vezes por dia, uma às 6:30 da manhã e outra às 7:30 da noite. Portanto, teve mesmo um enorme impacto na vida das pessoas. Portanto, foi isso. Foi esse momento que me fez chegar à conclusão de que política não era uma coisa etérea e no vácuo que existia, mas que no fundo podia mesmo vir a ter impacto, e portanto achei que nessa altura fazia sentido envolver-me. Quando é que tu te apaixonaste pelo Tito? Por acaso isso foi mais tardio. Quando é que eu me comecei? Eu tenho ideia que tipo, sempre me interessei, na medida em que eu sempre soube que o meu pai
Bem, quando eu era pequenina o meu pai era deputado, portanto logo à partida havia essa grande presença da política até no sentido mais partidário e de disputa partidária. Sempre soube, desde que me lembro, que o meu pai tinha sido preso político durante o Estado Novo, tinha sido torturado, tinha estado em Caxias, no Aljuba, em Peniche, na António Maria Cardoso, e sempre houve uma grande cultura. Todos os anos descemos à avenida, mesmo com a minha mãe, o meu padrasto, todos os anos descemos à avenida. Esta ideia de que, não sei, eu não sinto que foi tipo uma inculcação, mas é um ambiente em que se cresce, em que havia uma grande valorização do processo revolucionário, do 25 de Abril, do antifascismo, e depois foi ficando. Mas eu acho que assim, uma coisa que me deu muito o passo entre ok, sou uma pessoa de esquerda e passar a ser uma militante, não é? Porque há sempre esse passo que nos faz deixar de ser só uma espectadora e passar a ser ou tentar participar. Talvez tenha sido, eu diria que foi mais ou menos em 2013, foi na altura da intervenção da Troika em Portugal, em que de facto eu comecei a ver o impacto devastador que o governo do PSD, CDS, no fundo o governo da Troika, estava a ter em milhões de pessoas em Portugal. Lembro-me de ir com a minha família às manifestações do Que Se Lixa Troika, e foi nessa altura que eu me inscrevi na JCP, porque eu nem sempre fui do Bloco de Esquerda. Eu lembro-me da Leonor, eu conheci a Leonor, porque eu não conhecia a Leonor nessa fase. I did. Depois acabei por sair, porque já não fazia sentido, aprendi muita coisa. No shit. Aprendi muita coisa, mas acho que foi assim foi o ponto em que eu decidi: tenho de fazer alguma coisa, não basta acreditar. E foi muito isso. E o Tito foi uma paixão já com 18 anos, quando fiz uma viagem pela Jugoslávia. Vocês não se lembram da Troika, não é? Estava aqui a pensar. Vocês são de que ano? 2008. 2008. Pois vocês já não se lembram, ou lembram-se? Não. Não têm nenhuma memória. Pequeninas, 5 anos. Pois, tinham 5, ok. Mas e qual é que foi assim um momento? Houve assim um momento tipo nacional que vocês tenham? Ou internacional, claro. Ou internacional? Ou qual foi o primeiro momento político assim? Porque eu sinto que a vocês se geração lembram. um bocadinho antes de nós é o 11 de setembro, sem dúvida, mas nós não. Nós já somos muito novas. Qual é que é assim a primeira coisa? É o Trump? Vocês lembram-se do Trump ser eleito? Sim, mas eu tenho memórias antes disso. Tens? Tenho. Sim. Não sei exatamente qual. Eu sei que a primeira memória que me estava a ver é a primeira vez que o António Costa ganhou as eleições. Ok. Mas mas a primeira vez que ele ganhou as eleições foi em 2019. Não. Ele em 2019. Ou seja, Exato, quando ganhou exato. Esse pontinho teve que ser feito. Exato, isto tinha que ser feito. Ok, quando ele ficou primeiro-ministro. Sim. Eu acho que isso é a primeira memória de política portuguesa que eu tenho. E é assim, não sei porquê, eu sei que foi um momento que me marcou a minha cabeça. Porque foi super inesperado, Claro. mudou imenso o sistema político, na Marcou-me verdade. imenso. Eu lembro-me de estar à porta da Assembleia da República porque puseram assim uns Eu fui lá. colunas bué da grandes e cada deputado a votar a moção de censura para fazer cair o governo. Tu estavas lá à porta, festa. eu estava lá dentro Não, porque estava lá fora. fui lá. Fui para Eu lá, achei tipo, que o mundo mais ia cedo. mudar, eu achei que com a Eu eleição também. do Siriza, com a geringonça, achei que tipo, o Eu tava lá capitalismo com- ia por aí eu estava lá abaixo. com o Mourão, que era o melhor, Pois e tipo, não. entrámos mesmo na AR e estávamos mesmo a ver das bancadas. Das galerias. Vocês lembram-se disso? Vocês Sim, os da dois? geringonça, sim. Mas Mas qual foi é a que é tua o primeira primeiro? memória? Yeah. Eu acho que a minha casa política sempre foi não muito partidária, sempre foi discutir a história, aquilo que aconteceu, o que é que poderíamos ter feito diferente. Acho que não houve assim um momento, acho que sempre foi E assim, presente. uma coisa que tu te lembras que te marcou, não precisa de ser uma coisa com a qual tu te identificaste, mas assim, uma primeira coisa que focaste. Estão a acontecer coisas no mundo. Eu acho que nesse caso foi mesmo o Trump. Aquelas discussões todas, o mundo inteiro, às reviravoltas, o que é que se há de fazer. Isso em 2016, já. E tu, Maria? E tu, Maria? Sim, eu não sei se me lembro exatamente de um momento muito marcante, até porque para mim foi mais recente. Mas não sei, mesmo talvez agora há pouco tempo nas eleições legislativas, tipo, eu passava o tempo todo a ver os debates todos e a ter imenso interesse, mas eu sinto que antes disso não começou muito cedo. Eu tenho mais uma pergunta para vocês. E quais foram as vossas já agora? A minha primeira? Sim, assim, a primeira memória tipo tal. Não precisa ser uma coisa com a qual te identifiques. Eu lembro-me perfeitamente do discurso de estar à mesa de jantar, porque foi antes do Jornal Nacional, e de estar à mesa de jantar e ver o discurso do Sócrates a dizer que vinha aí a bancarrota. Lembro perfeitamente isto. E o teu, Maria? A minha é um bocadinho mais cedo. A mim foi a campanha. Pá, eu tenho várias, mas eu acho que assim a primeira foi quando o Santana Lopes cai. Tipo, eu lembro-me disso e lembro-me. Pai, caiu
por situações que hoje em dia tipo, há histórias engraçadas sobre isso. Mas lembro-me perfeitamente da campanha do Santana Lopes contra o Sócrates. Pá, lembro-me bem. E depois lembro-me muito bem, eu no início, quando foi a campanha do Sócrates contra a Manela Ferreira Leite, eu achava que a Manela Ferreira Leite era a avó do Sócrates e que estava a fazer cartazes tipo, a apoiá-lo. E eu perguntava tipo, porquê que é a avó do Sócrates? Que é uma cena também super machismo internalizado, não, mas eu era mesmo criança, tipo. Faz parte. Mas, tipo, é provavelmente isso. E lembro-me bué bem do Passos dizer, vocês já não se lembram provavelmente então se as vossas primeiras assim, grandes são do Costa ou do Trump ou o que seja, mas o Passos disse uma coisa à geração um bocadinho acima da nossa que me bateu bué, porque não era para nós, mas ele disse, saiam de Portugal. Se nós também saiam, sim. Ele estava mesmo tipo, imigrem. E eu lembro-me perfeitamente de estar para ir no 3º ciclo e de ficar, espera aí, estou a fazer o quê? Tipo, se ele está a dizer aos gajos que estão já a estudar para não procurarem trabalho aqui e para saírem, eu estou a fazer o quê? Tipo mesmo, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a estudar para quê? Olha, a minha primeira memória foi o assassinato do Saddam Hussein e eu não posso mesmo reproduzir neste programa o que é que a minha família comentou sobre isso. Também me lembro. E da Primavera Árabe. Não foi favorável à morte dele. Não, é sério. Nós assumimos. Achei mesmo que sim. Mas eu sei que a Adriana queria fazer uma pergunta aqui às nossas meninas. Queria-vos fazer uma pergunta porque acho que é indubitável que estamos a ver um retrocesso na vossa geração relativamente a como os homens veem as mulheres, o conceito do crescimento da manosfera e muitas coisas que nós achávamos que na nossa geração já estavam um bocadinho dadas por adquirido, posições relativamente ao papel das mulheres na sociedade, posições até relativamente aos direitos reprodutivos das mulheres. Vemos estudos consecutivamente em como efetivamente a vossa geração está a existir um retrocesso e uma grande disparidade entre as mulheres da vossa geração, politicamente, e os homens da vossa geração. E o que eu vos queria perguntar é se isto é uma coisa que as pessoas na comunicação social dizem, ou é algo que vocês sentem no dia-a-dia e percebem, ou então se não, se acham que não é um tema e que na verdade é só mais uma geração como todas as outras. Eu sinto isso bastante no dia-a-dia. Acho que não é uma questão da comunicação social. Quantidade de vezes que rapazes da minha idade me dizem coisas que eu não parece real. E depois podem não perceber nada de política e o único partido que conhecem é sempre o Chega e estão sempre a falar do André Ventura e do Chega. E também já tive várias conversas com pessoas, porque agora eu estou quase a fazer 18 e as pessoas à minha volta também, e algumas pessoas já têm, e pessoas em que eu perguntei tipo, já votaste nas presidenciais, se já tinhas 18? E a pessoa diz-me que sim ou que não, e eu pergunto se a pessoa tem interesse em política e já me responderam tipo, sim, eu sou de direita. E eu pergunto porquê e a pessoa não me sabe responder, não sabe o que é ser de direita ou ser de esquerda, mas é mais giro. Ser de direita é como se fosse ser de direita. Sentes que é cool? Antes era cool ser de esquerda e agora é cool ser de direita? Não, eu sinto que depende. Para determinado tipo de pessoas ser de esquerda é fixe, para outro determinado tipo de pessoas ser de direita é fixe. E que tipos que tipos de pessoas? Ou seja, é mais rapazes e raparigas ou há outro... Não, eu acho que é tipo os badges gostam de dizer que são de direita. Mas isso sempre foi, isso não há muita diferença. Mas acho que havia uma cena cultural com só és cool se és de esquerda. Mas até... nos betos nunca. Pois não sei, não sou beta. Não, os betos não. Não, Não, mas pelo menos eu sinto isto. Sinto que as pessoas à minha volta, os betos é fixe ser de direita e os alternos é fixe ser de esquerda. Ok, ainda sentes isso, então ainda... Ok, vocês também sentem isso? Sim. Ok. Mas eu sinto que... Desculpa, muitas vezes... Pronto, agora posso estar a ser um bocadinho bias, mas que as pessoas de esquerda normalmente sabem mais o que estão a dizer e têm mais argumentos. Bom, dada a direita que está a surgir, não vou estar a dizer que estás errada. Opa, excelente convidada. tens de vir mais vezes. Vocês também sentem isso? Sim, eu tenho algumas histórias. Na escola eu não consigo passar nos corredores sem me dizerem vai, mas é para a cozinha, vai, mas a lavar a louça. Sim. Isso é uma cena? Isto é uma cena. Sim, mas para ti, calma, para ti... Sim, diretamente. Tipo, passam por mim e dizem-me isto. Mas porque sabem que tu és feminista? Sim. Ok, sim. certo. Ou seja, aquela cena do rage bait porque veem os influencers. E tu respondes? Não. Okay. Ou colam autocolantes de extrema-direita nos corredores, ou autocolantes de Israel e blá, blá, pronto, é toda uma É mais ou menos a situação. mesma coisa.
Sim. E neste contexto, Adriana, sim. E outro dia. A Adriana estava mesmo. Desculpa, Faz mal. E outro dia, à porta da cantina, estava na fila e ouvi uma conversa que me assustou imenso. Estavam 2 rapazes a falar e um começou: eu sou do Chega e tu gostas de política? E o outro respondeu: não sei. Então és comunista? E o rapaz o rapaz respondeu: não, então és do Chega, não és? E eu só. É tão preocupante quando começamos a dividir tudo desta forma, em que ninguém pode ter nenhuma opinião sem ser completamente categorizado. E principalmente mulheres não podemos ter opinião nenhuma e homens só têm direito a uma, principalmente na minha escola. Não há opção de ser de esquerda. Não é uma coisa. É um elitismo muito profundo. Tu não estudas em Lisboa? Não. Okay. É um elitismo muito profundo. E é muito aquela coisa de eles não querem trabalhar, eles estão cá e não querem fazer nada, as mulheres estão sempre a reclamar, ninguém sabe porquê, os homossexuais, e já me chegaram a dizer isto, os gays vão parecer todos mortos a tiro. Estás a gozar? Assim. Venham lá matar-me a mim a tiro. Ora. A mim disseram-me para irem para a fogueira. Para os gays tinham que ir todos para a fogueira. Sim. Disseram-me isto no 7º ano. Uau. Eu tinha 13 anos e eu passei-me. Isso marcou-te, ou seja... Não me marcou, mas eu lembro-me de ficar tipo... What? Como é que alguém pensa assim? É muito. E são rapazes maioritariamente ou só rapazes mesmo? Só rapazes. Quer dizer, algumas raparigas que têm um pensamento parecido. Por exemplo, tenho uma miúda na minha turma, que espero que não esteja a ouvir isto. Certamente terá, sim. Ouve, espero que ela esteja a ouvir. Exato. Que me disse que se fosse preciso explorava crianças por dinheiro. Coisas do género. Pronto, é preocupante. Achas que é um conceito pick me girl do tipo... A colega da Maria Inês precisa de ir abrir um livro, tratar-se, porque se ela não sente empatia por crianças, ela precisa de se tratar. Portanto, colega da Maria Inês, se estiveres a ouvir... Não é ok dizer uma coisa dessas. A lei da paridade dá-te um voucher para ir ao psicólogo. Exato. E tu? Eu acho que o ambiente em que eu estou diariamente da minha escola, sendo uma escola de artes, é super tolerante. É super... obviamente que há diferenças, mas eu acho que cria de certa forma uma bolha em que eu às vezes esqueço-me do que é que se está a passar com as pessoas da minha idade. Especialmente quando estou muito tempo a conviver com as pessoas da minha escola. Mas tens amigos fora da tua escola? Ou seja... Tens pessoas fora da tua escola em que tu sentes isso também? Ou mesmo fora da tua escola é malta... O que eu estava a perguntar é mesmo porque eu não tenho a certeza se isto é verdade, mas acho que há uma tendência às cidades serem um bocadinho mais progressistas, por isso é que eu perguntava à Maria Inês se era em Lisboa ou não. E acho que não sei se a Adriana consegue também testar isto, mas esta teoria, mas as cidades por princípio são um bocadinho mais progressistas do que meios menos... cosmopolitas, sim. Sentes isso ou não? Sim, ou sim. Eu acho que o grupo de amigos que eu tenho fora da escola é super interessado por política e é uma coisa que eu gosto imenso. Mas também conheço muita gente da minha idade e dos anos à volta que não sabe o que é que está a passar, tem zero noção e às vezes dizem coisas erradas sobre um problema e tem que ser eu a explicar porque é que o que eles estão a dizer é errado. Porque não se informam da maneira correta, ou veem vídeos no TikTok ou vídeos no YouTube, todo esse tipo de coisas que eu acho que é mais dos rapazes, mas tanto os rapazes como as raparigas veem, que é tipo misinformation, tipo, é completamente errado e acabam por não saber as coisas exatamente como elas são e não saber distinguir o que é que mesmo para eles é o lado certo ou o lado errado. Achas que não têm literacia suficiente para distinguir se algo é falso ou não? Sim. Tipo, falta de pensamento crítico. Sim, também. Por causa da falta de conhecimento político e de a falta de capacidade de compreender verdadeiramente, porque não sabem que há à esquerda e que há à direita, mas não sabem exatamente o que é que está em cada um deles. E não sabem que não é só ser de esquerda ou ser de direita, é uma coisa muito maior, que tem uma série de parâmetros completamente diferentes que eles acabam por não perceber. E eu acho que isso e a educação política é uma coisa que deve ser completamente cultivada nas escolas e pronto, obviamente que é um bocado difícil fazer isso de uma forma imparcial, mas eu acho que é uma coisa que deve ser super cultivada nas escolas e nos jovens para podermos ter uma sociedade que
que sabe o que é que se passa. Sim, e sabe distinguir com o que é que se identificam. E como já estamos a chegar ao fim do nosso episódio, nós, como vocês sabem, porque são ouvintes da Lei da Paridade, sabem que nós terminamos sempre com uma recomendação e por isso, para quem nos está a ouvir, que se calhar também é da vossa idade, cada uma de vocês pode dar-nos uma recomendação. Não sei se tinham pensado já nisso, às vezes eu gosto de apanhar as pessoas assim de surpresa. É que eu não disse, eu não disse à Maria Inês que Está tudo bem, convidei. eu lembro-me. É surpresa. lembraste? Obrigada, Bem. Taipei. Eu sou livro, Taipi. exato. Um livro, um filme, uma música que recomendam a pessoas da vossa idade que se querem começar a interessar por política e que vocês acham que podia ser uma boa ponte de diálogo com elas. Eu não sei se tu já recomendaste isto. Eu tenho um bocado de medo. Força. Mas Mas nós às vezes até repetimos sugestões. Yeah. há um Nós livro- nós há um livro que eu li- plagiamos-nos. um livro que eu li há pouco tempo da Maya Angelou, Sei Porque Canta o Pássaro na Gaiola, e eu acho que o livro é muito giro. É sobre a infância da Maya Angelou, é uma autobiografia dos primeiros anos de vida dela, e acho que é um livro muito fácil de ler, muito interessante, que nos faz ver coisas da infância dela, questões sobre raciais, que são muito interessantes. Há uma parte no livro, há uma passagem específica que eu achei muito interessante, porque a avó dela foi a única mulher negra a ser chamada por Mrs., porque não sabiam que ela era negra. E depois os brancos gozam imenso com a avó dela, mas na comunidade da Maya Angelou a avó dela é vista quase como uma deusa, superior, porque foi tratada pelos brancos por Mrs. E eu acho que esse livro é muito interessante e faz-nos aprender muito. Ora, não tinha Incrível. recomendado e ainda não li, mas por tua sugestão agora vou fazê-lo. Também eu vou ler agora. Maria Inês. Tenho duas muito rápidas, prometo. A primeira é a petição do Girl Up neste momento, que está a ser feita em colaboração com o PS, pela garantia da dignidade menstrual. E a segunda é um livro da Silvia Federici, O Caliban e a Bruxa, que aconselho imenso para todos os ouvintes. Acho que é mesmo super interessante e aconselho imenso porque vão ler e vão estudar também um bocadinho mais sobre a perspectiva da Silvia Federici. Muito bem. E tu, Helena? Helena? Eu tenho um livro que é provavelmente um dos meus livros preferidos, porque fala sobre uma coisa que eu adoro, que é as relações interpessoais. E o livro chama-se Talking to Strangers, é do Malcolm Gladwell, e eu comecei a ler o ano passado e entretanto já o li tipo 3 vezes. E eu adoro reler aquilo porque é um livro que fala sobre várias coisas, vários episódios, quer seja de histórias de pessoas reais, tipo banais, quer seja de políticos. Por exemplo, fala sobre o Churchill e sobre o Fidel Castro, conta histórias como às vezes a maneira como nós compreendemos os outros, ou a maneira como nós como é que eu digo? A maneira como nós fazemos assumimos que uma pessoa vai ser uma coisa que afinal não é, só pela maneira que eles se vestem, ou só uma coisa que eles disseram. E eu acho que todas estas histórias estão super bem ligadas e a maneira como ele as analisa é super interessante. Portanto, eu acho que é um livro que toda a gente deve ler. Isso é muito fixe. Eu já tinha ouvido falar e nunca li. Maria, agora é a tua vez de dar-te uma recomendação. Bom, olha, eu estava a pensar num livro que me tenha marcado a adolescência de uma forma particular e tive um que me marcou imenso, que foi, a minha mãe recomendava-me muitos livros e punha-me a ler, o meu pai também, mas eram sempre livros tipo demasiado avançados para a minha idade, tipo li O Nariz do Gogol com 12 anos e fiquei um bocado traumatizada. Olá pai. Mas houve um livro muito importante que eu acho que toda a gente com 2 livros 16, 17 anos deveria ler, e é de 2 homens, engraçado, mas são 2 homens muito especiais e eu acho que vale mesmo a pena, que é do Oscar Wilde, do Retrato de Dorian Gray. Foi assim é incrível esse livro, e O Lunário, do Alberto. Foi um livro muito, muito, muito importante que me abriu muito a cabeça em relação a tantas coisas relacionadas com a sexualidade, etc. Nos meus 16, 17 foi dos livros mais importantes da minha adolescência. Portanto, quem tiver a ouvir, por favor, se não tiverem lido O Lunário, em particular a do Alberto, vão ler. E tu, Adri?
Eu vou recomendar um dos livros que politicamente mais me impactou. Podia dar muitos, mas que mais me impactou quando estive a formar o meu pensamento, que é Uma Teoria de Justiça do John Rawls. Foi um livro que me... Seca! Pois, claro que ias achar isso. Mas eu também acho, eu gosto do Rawls, mas também acho um bocado secador. Está bem, eu gosto muito do Rawls. E foi um livro muito, muito importante para mim. Eu tinha lido muito sobre conservadorismo antes de ler Rawls e estava tipo, eu acho que isto de conservadorismo não é bem a minha cena. E depois li Rawls e eu, existe uma cena chamada social liberal, ok. E então, como nós tínhamos prometido que, pronto, falávamos de livros que nos tinham impactado o nosso pensamento político, acho que este teria que ser o que eu escolheria. Ok, então, rapidamente, 2 livros que impactaram imenso quem eu sou, não só o meu pensamento político, quando eu tinha 16 anos, eu estava tipo no 11º ano. E isto foi tudo por causa de um professor de filosofia. Nós tínhamos de fazer um trabalho sobre autores e ele pôs no quadro uma série de nomes de filósofos que nós tínhamos de escolher. Eu escolhi o Marx, mas estavam lá os nomes também do Albert Camus e do Jean-Paul Sartre. E na altura eu apontei porque fiquei curiosa, porque não estava a ver quem é que eles eram. E encontrei em minha casa o livro do Estrangeiro, do Albert Camus, e peguei nele e não consegui parar de ler. Acho que fiquei aquele sentimento, tem frases curtas, dá um enorme sentimento de abismo, de absurdo, e acho que me tocou numa coisa que na altura não sabia bem dizer nome. E essa edição era prefaciada pelo Jean-Paul Sartre, o que fez com que eu ficasse também a conhecê-lo a ele e, por ligação, a Simone de Beauvoir. E isso abriu para mim todo o mundo maravilhoso do existencialismo e particularmente do marxismo existencialista, isto aqui mais a partir do Sartre do que do Camus, e fez com que eu quisesse ir aprender francês e fez com que eu ainda hoje já visitei 3 vezes a campa do Sartre e da Simone de Beauvoir e sinto assim uma espécie de ligação tipo cósmica, não sei, Maria, tu é que és estas coisas, estas duas personagens. Essa campa é mesmo, já agora, quando forem a Paris, se alguma vez conseguirem ir, por favor, vão a esse cemitério no geral. É no cemitério de Montparnasse. Ainda por cima, a Simone, nos últimos anos da vida dela, viveu nessa é verdade, rua ao lado na do rua, cemitério. Provavelmente para estar perto do Sartre, ia lá muitas vezes à campa do Sartre e depois foi enterrada ali. E ela já sabia que ia ser enterrada ali, portanto há qualquer coisa de muito místico nesse sítio. Até eu que sou bastante cética sinto assim uma... tão bonito, eu também. Uma coisa, e está sempre cheia de flores e as flores estão vivas, estão frescas, portanto as pessoas continuam a ir lá pôr flores constantemente. É mesmo incrível. E neste tom chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Para a semana, infelizmente, não teremos estas incríveis convidadas. Infelizmente mesmo. Nós gostámos mesmo muito. Vocês são 3, eu queria só dizer isto, vocês são 3 mulheres incríveis, partilharam aqui coisas ainda por cima que eu imagino que sejam sensíveis e de uma coragem imensa. Tu dizias, Maria Inês, que às vezes estavas no corredor e te diziam essas coisas e tens que ter muita força para conseguires não só passar e não responder, que é uma coisa difícil, e ainda mais força e coragem para conseguires dizer isto aqui. E eu acho mesmo incrível. E as pessoas às vezes, particularmente nas vossas idades, há uma crueldade nos adolescentes muito grande e tu vais ver que as pessoas, muitas delas depois arrependem-se. E isto não é aquela coisa do perdoa-lhes, pai, porque eles não sabem o que fazem. Não perdoam. Até eu que sou cristã não perdoo. Mas há qualquer coisa de muito, muito bonita em tu conseguires, vocês todas, em conseguirem ver isso, refletir sobre isso. A mesma forma como falavas não é de todo tipo de uma forma bitter, sim, é mesmo porque estás noutro patamar. E vocês as 3 estão claramente, e as pessoas que nos ouvem também, e nós tivemos várias pessoas a mandarem-nos mensagem, não conseguimos infelizmente ter todas, mas tivemos uma sorte imensa em vos ter aqui às 3. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Pá, Maria, podes estar na SIG Notícias. Assim, se quiseres estar comigo é na RTP, pronto, já sabes. Mas se quiseres estar comigo, podes estar na SIG Notícias. Eu gostava de estar com as Também duas. podes estar comigo e vamos distribuir uns panfletos. Podemos ir beber um café. E, como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana.
Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.